Olá, meninos. Olá, meninas. Nós vamos trabalhar agora com estudo e análise linguística, certo? E o estudo e análise linguística que a gente tem é, a princípio, sobre o substantivo e aqueles elementos que o rodeiam. No caso, substantivo é toda a palavra que denomina um ser. É usada para nomear pessoas, coisas, animais, lugares, sentimentos e normalmente vem antes dele um artigo, certo? Também vem de redor ou próximo ou fazendo referência ao substantivo, o adjetivo, o numeral, o pronome. Todos eles acompanham o substantivo nessa circunstância, tá bom? Em quaisquer frase que elas sejam construídas. Tem que ter cuidado porque há esses elementos e é necessário que um esteja de acordo com o outro, complementando um ao outro, ok? Entendidos? Beleza? Depois nós temos aqui o artigo e suas combinações. E é claro, eu vou chamar a atenção que eu vou pegar só alguns detalhes que combinam e que fazem parte da estrutura do que vocês precisam rever sobre artigo, que a gente não estudou na sala. Os artigos podem unir-se a preposições, e as preposições são a, de, em e por. E quando houver essa união, eu posso ter uma combinação ou uma contração. No caso de ao, no masculino, aos, eu tenho aí uma combinação. Do e dos, uma contração. No e nos, outra contração. Pelo e pelos, outra contração. Num e nuns, a mesma coisa. Exemplos. Ir ao colégio. Quem vai a algum lugar, vai a. Então, ir a. Ir a palavra o, colégio, o é próprio da palavra colégio. Precisar de o carro. Então, precisar do carro. Correr por algum lugar, por os campos, pelos campos. Fazer a tarefa em a mesa. Eu vou ter na mesa. Femininos, a, as, da, aliás, a, as é uma combinação, da, das, na, nas, pela, pelas, numa e numas, contrações. A mesma coisa, ir à escola, sair de a sala, lutar por a paz, entrar em uma fria, viajar a Bahia. E assim vocês estão vendo aí como é que está por escrito. Ir à escola, sair da sala, lutar pela paz, entrar numa fria, viajar à Bahia e etc. É claro, existem outras possibilidades, né? Mas aí vocês vão ter que começar a prestar atenção para não ficarem fazendo combinações inadequadas. Foi clara? Dá certo assim? Beleza? Então, olhem com paciência, preste atenção com paciência aos artigos, né? E as suas junções. Eu posso ter uma junção que eu vou chamar de combinação ou posso ter uma junção que eu vou chamar de contração, tá bom? Beleza. Então, o próximo passo a gente vê o artigo transformar qualquer palavra em substantivo. Eu tenho um artigo que pode transformar uma palavra em um substantivo. Digamos que eu tenho a palavra bonito. E aí, na palavra bonito, eu tenho o bonito é poder sonhar. Nessa frase, a palavra bonito não é usada como substantivo. Aliás, como adjetivo, mas sim como substantivo, por causa da presença que antecipa a palavra bonito, que é o artigo. A mesma coisa acontece com a palavra olhar, né? O verbo olhar. Eu olho, tu olhas, ele olha, nós olhamos, etc. Olhar, ela está no infinitivo, porém nessa frase foi usada como substantivo. O olhar era misterioso, tá bom? Também eu posso transformar o substantivo quando usando o artigo, quando eu tenho palavras homônimos, certo? De gêneros diferentes. No caso de caixa, eu tenho a caixa objeto, mas eu posso identificar
Por exemplo, quando eu digo a caixa entregou-me o troco. Aí, se eu for dizer que é ele, eu digo o caixa entregou-me o troco. É a mesma palavra, o que muda para eu saber o gênero é dizer se é o caixa ou a caixa. Quando eu tenho a palavra pires, se eu quero saber o singular, eu digo o pires. No plural, eu digo os pires escorregaram da bandeja, tá bom? O pires escorregou da bandeja, os pires escorregaram da bandeja. Aí eu tenho o Amazonas é um estado brasileiro. A palavra Amazonas, com O, acompanhado do artigo O, vai ser um substantivo masculino, portanto, dedicado a um estado brasileiro. Quando eu digo as Amazonas, eu estou identificando quais são as guerreiras. As guerreiras são mulheres chamadas Amazonas, que são aquelas que se apoderam do cavalo e sabem fazer a guerra com elas mesmas, né? A palavra cliente, para eu saber se é ele ou é ela, eu tenho que usar o artigo um. Então, um cliente, uma cliente, tá bom? Agora eu tenho o não uso. Quando é que eu não devo usar o artigo? Quando eu digo não uso, é quando eu não devo usar. Alguns casos bem peculiares. Primeiro, quando eu uso o pronome cujo. Se eu colocar o pronome cujo antes de qualquer substantivo, não interessa qual é o substantivo, eu não devo colocar antes desse substantivo um artigo. Quando eu digo, esse é o aluno cujo pai esteve aqui ontem, eu não vou dizer, este é o aluno cujo o pai esteve aqui ontem, porque a palavra cujo já está carregada dessa identificação. Se fosse mãe, ao invés de ser pai, eu diria, este é o aluno cuja mãe esteve aqui ontem, tá? Agora, em se tratando da palavra casa, certo? Quando a pessoa que vos fala, ou seja, quando eu uso na primeira pessoa, o próprio domicílio da primeira pessoa, daquele que fala, do enunciador, ou daquele que escreve, eu também não devo usar um artigo. Eu devo usar a preposição. Então, somente hoje ficarei em casa, certo? Fazendo um trocadilho, não é somente hoje que eu permanecerei em casa, certo? Eu vou permanecer em casa enquanto for pedido a mim, tá? Então, somente hoje ficarei em casa, pois amanhã terei compromisso, terei um compromisso. Antes da palavra terra, quando eu tiver que empregar em oposição a estar dentro do barco, ou dentro do navio, ou dentro do carro, ou dentro do, sei lá, de onde você quiser, o oposto de estar dentro, mas descer para a terra, o que é que eu faço? Olha a frase. Ainda se fazia noite quando os tripulantes desembarcaram em terra, certo? Eu não vou colocar na terra, eu vou dizer em terra. Porque quando eu digo na terra, eu estou dizendo que tem a presença do artigo a, né? Mas não é, é em terra, para aplaudir o último espetáculo da noite. Então, desembarcaram em terra para aplaudir o último espetáculo da noite. Em terra, certo? Beleza. Quando eu tiver um provérbio, qualquer provérbio que eu for escrever, que eu for usar, eu não devo usar o artigo. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Eu não devo escrever nem dizer. O ladrão que rouba o ladrão tem 100 anos de perdão. Não devo. De jeito nenhum. Tá certo? Agora também tem os usos particulares do adjetivo. Certo? E são casos que a gente precisa prestar atenção. Porque se eu usar o adjetivo, certo? Antes do substantivo, eu vou ter uma ideia. Se eu usá-lo depois desse substantivo, eu vou ter uma outra. Preste atenção nessas duas frases. Trata-se de um homem grande. Eu estou falando aqui no sentido de altura, de robustez, de capacidade dele, né? Do homem ser realmente bem estruturado. Agora, quando eu digo aqui, trata-se de um grande homem, eu estou falando das virtudes que o cercam, das virtudes que compõem esse homem,
tá bom? Então, um grande homem é diferente de homem grande, tá? Preste atenção. Muitas vezes, o adjetivo possui características semelhantes às do substantivo, as quais somente podem ser identificadas levando em conta o contexto da oração. A sala está repleta de aprendizes jovens. Quando eu digo que os aprendizes são jovens, eu estou qualificando esses aprendizes. Estou dando a esses aprendizes o direito de ser considerado pessoa jovem. Então, aí eu tenho um adjetivo. Já quando digo assim, ó, jovens aprendizes ocupam a sala, eu tenho um substantivo. A palavra jovem deixou de ser adjetivo e passa a ser substantivo, tá bom? Beleza? Próximo, nós temos aí a questão do uso do adjetivo. Quais são os adjetivos? Bom, mal, grande, pequeno, alto e baixo. Quando eu tenho desse jeito, eu tenho aí o uso de adjetivos que eu preciso ter um cuidado imenso. Como assim? Quando eu uso a palavra bom, eu posso usar mais bom, mas eu tenho que ter cuidado. Eu posso usar mais bom quando realmente vou fazer uma comparação. Se eu quero dizer que esse bom é muito mais do que o que eu estou querendo dizer, então eu vou expressar com a palavra melhor, certo? Eu vou expressar com a palavra melhor. Ele é melhor que o outro, certo? Eu não vou dizer que ele é mais melhor que o outro. Se eu disser isso, eu estarei fazendo uma utilização errada. Eu posso dizer ele é o melhor de todos, certo? Eu posso dizer que ele é pior do que parece. Ele é o maior dos que estão ali sendo comparados. Ele é o menor, certo? Eu vou ter que usar o artigo definido, a expressão mais ou a palavra menos, o adjetivo ao qual me refiro e a preposição de, tá? Mais as suas modificações, claro. Eu não tenho mais ótimo ou mais péssimo, ou mais máximo, mais mínimo, mais supremo, mais ínfimo, certo? Da mesma forma que eu não tenho o mais melhor, o mais pior. Não, eu não tenho isso. Eu posso ter o mais bom, o mais mal, o mais grande, o mais pequeno, o mais alto, o mais baixo, mas também em termos de comparação. Pelo amor de Deus, tomem cuidado com isso, tá bom? Também com a expressão baixo, com a expressão alto, pequeno, grande, eu posso ter o mais, como eu também posso ter muito. Muito bom, muito mal, muito grande, muito pequeno, muito alto, muito baixo. Se eu quero dar um valor maior a eles, eu vou ter as expressões ótimo, péssimo, máximo, mínimo, supremo e ínfimo, tá? Mas eu não vou ter o muito ótimo, muito mal, ou, aliás, muito péssimo, muito máximo, muito mínimo, muito supremo, muito ínfimo. Não vou. Nem também o menos ótimo, nem o menos péssimo, nem o menos máximo, tá bom? Esse também eu não vou ter, tá bom? É bom a gente tomar cuidado com essas construções textuais. Cuidado, viu? Bom, acrescentando aqui ou chegando no final das contas, nós temos que o substantivo faz parte das classes de palavras, assim como o artigo e o adjetivo, certo? E a colocação aqui, classes de palavras que se atribuem nomes aos seres, ações, objeto, características, sentimentos e estado, eu chamo de substantivo. O artigo é a palavra que vem antes de um substantivo e indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Ele também indica gênero e número dos substantivos. Ele ajuda a fazer isso, tá bom? Já os adjetivos é a palavra que caracteriza esse substantivo. Ao caracterizar o substantivo, ele pode indicar estado, qualidade ou lugar de origem. Olha os exemplos. O homem estúpido bateu a porta. O trânsito estava confuso. Aí é um estado. O cidadão brasileiro escolheu seu presidente, certo? Brasileiro é a origem, foram as pessoas que fizeram a escolha do presidente. Quem foram? Os brasileiros. O homem estúpido, aí é uma qualidade dessa criatura, ele é estúpido, certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido muito sobre o substantivo, sobre
artigo e sobre os adjetivos. É claro que aí não está tudo que a gente deveria ver, né? Mas aqui tem alguns, esses são os detalhes que vocês precisam reconhecer e conhecer como tá bom? Lembrando, uma lembrançazinha bem maravilhosa, que vocês precisam estudar textos, certo? Vai seguido aí para vocês um exercício de resolução de estudo voltado para o trabalho de melhoria da leitura, tá? Identificação de detalhes também da leitura. Então, vocês leiam com carinho e resolvam a parte aberta em seus cadernos. Não me envie essa parte aberta. Porém, eu quero que vocês façam o gabarito da outra parte fechada e me enviem esse gabarito, certo? Um abraço e eu espero que esteja tudo bem com vocês e que esse momento também passe logo e que dê tudo certo para a gente, tá bom assim? Um abração e obrigada e boa semana.